A pessoa por si só, ela é perfeita, né? Ela é perfeita. Ninguém pode errar. Eu estava assistindo, tem um psicólogo que eu adoro acompanhar, gente, foi uma polêmica no Instagram esses dias, e ele estava falando sobre dar autonomia para filho e cobrança de filho. Então ele estava lavando o tênis, falando que o filho pode lavar o tênis. O menino é esportista, se o menino vai para os campeonatos, ele mesmo cuida do tênis dele. E ele estava lá lavando o tênis. Um assunto super importante, colocando para a mãe que ela tem que colocar esse filho para fazer as coisas. A grande discussão do Instagram foi qual? Sabe qual foi? Não faço ideia. Essa torneira ligada esse tempo todo. O foco foi a torneira. Várias pessoas no comentário, você lê assim, falando disso. O cara dando dicas maravilhosas sobre autonomia desse filho. E elas falando sobre o problema da água na terra. Nada contra o problema da água, a gente tem que preservar. Mas não era isso, não é só que assim, diante da riqueza do que ele estava falando, podia falar, ô querido, vamos tomar cuidado com essa água aí. Dando um direct falando. A produção do cara vai ler, entendeu? Exatamente. Mas não, para que é isso? A mania do apontar. Então nós estamos numa sociedade que aponta. Aponta seu erro. Procura e aponta seu erro. Você está numa equipe trabalhando. Aí você começa a brilhar nessa equipe. Porque você estuda mais, porque você tem mais experiência, porque, sei lá, você tem mais habilidade. Se dedicou. Porque você tem mais facilidade, às vezes, de fazer aquilo. Aí começam, não. Ela está se destacando muito, deixa eu achar os erros dela. Os apontamentos. Ficar te apontando. Essa é a sociedade que a gente tem hoje. Aí você pega uma criança que só quer expressar pensamentos, sentimentos e faz isso com ela. Massacra, bichinho. Porque não está no padrãozinho. Então, o TDL é muito isso. O TDL, você não encontra uma causa, porque um autista fala desse jeito, ele é autista. O TDAH, ele é TDAH. O surdo, ele é surdo. O disléxico, ele é disléxico. Tudo tem um porquê. Mas o TDL, ele fala errado porque não tem nada de errado. Quer chamar atenção. Não aprende. Tem aqueles que ainda chamam o filho de burro. Ai, minha nossa. Ainda tem muita gente assim. Isso dói a alma, hein? Ainda tem muita gente. Bom, eu já peguei gente. Agora faz tempo, graças a Deus, não apareceu ninguém, não me contou, pelo menos. Mas eu me lembro, eu já sou formada há 30 anos. Eu tinha uns 5 anos de formada, mais ou menos. Eu lembro de um caso de um menino que eu atendi num bairro nobre de São Paulo. É Perdizes, um bairro excelente. E a avó batia com a colher de pau na cabeça dele porque ele era gago, para ver se... Porque diz que volta. Eu não sei eu não sei onde é que eu batia. Ela batia todo dia, ela dava 3 batidas com força. O dia que ela deu na minha frente, o que a senhora tá fazendo? Ela, não, querida, tem que bater para ele parar de gaguejar. Gente, as pessoas não... Batendo com força na cabeça do menino. Lindona, me diz uma coisa, vamos lá. O que essa descoberta tardia vai causar nesse indivíduo, nessa pessoa, nessa criança, nesse adulto? Eu até gostei, porque nesse coisa tá falando sobre isso. Então vamos lá. Bom, uma das coisas mais importantes, né? Aqui, porque os prejuízos são enormes. Sempre. O que acontece com essa pessoa que tem essa descoberta desse TDL, por exemplo, ele não vai demorar muito mais que 10 anos, né? A gente espera que uma pessoa não chegue a 10 anos falando dessa maneira, porque o TDL é uma alteração muito, muito, muito chamativa. É coisa do tipo Cebolinha com 10, 11 anos. Imagina uma criança com 11 anos falando da Lala. Não vai ficar legal, né? Entendeu? Caloço para caroço. Não faz sentido. Então, além de sofrer muito bullying, preconceito, discriminação, a questão de transportar isso para escrita, que é muito grave, vai dar um problema de aprendizagem. Não é um problema de aprendizagem, mas se torna. Entendeu? Tem toda a questão social, que eu acho que é a pior. O TDL, a questão social é a que pega mais. Porque essa sensação de inadequação. E olha, você nunca vai ser orador da turma. Sempre vão ter que traduzi-lo. E às vezes você gosta muito de falar. Ele gosta de falar. Esse menino que eu atendi, coisa mais linda. Ele adora falar, ele faz uns desenhos incríveis. Ele quer explicar o desenho, você não entende nada que ele fala. E é o que mais quer falar. E ele fala. E a frustração dele, quando ele percebe que você não está entendendo. Tadinho. Tanto que ele pergunta para mim, entendeu? Entendeu, tá saindo direitinho. Eu falei, acho que sim. Aí ele, não entendeu. Quantos aninhos tem?
Ele tem, acho que, 9 anos. Acho não, ele tem 9. Aí eu falei, amor, a tia não entendeu. Vamos tentar de novo? Vamos de novo. E aí tentamos e tudo mais. Eu falei com ele assim, eu sou fono. Então ele falou, tia, você entendeu? Não entendi. E aí eu pedi na família para falarem que ele entendeu. Porque na família eles estavam tão preocupados em que ele não se sentisse incapaz, que faziam dar uma risada, não entendeu nada que ele falou. E ele começou a achar... Percebe, né? É lógico, ele falou, todo mundo finge que me entende. Que é pior, eu acho. Eu acho que seria mais... Todo mundo finge que me entende, mas ninguém sabe o que eu tô falando. Tipo, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém tá dando bola. Ninguém tá preocupado com... Entendeu? Então, essa é a maior consequência do TDL, de deixar. A gente não brinca com fala. Não falou até os 3 anos. Aliás, até os 3 anos não. Porque 3 anos já é muito. Não falou, não começou a falar. A criança, ela balbucia, toda a criança, inclusive a surda, a criança que não ouve. Até os 6 meses eles balbuciam todos iguais. Não sabia. O deficiente auditivo grave, aquele que não escuta mesmo, ele para com 6 meses. Ele continua fazendo só que ele para de emitir esses sons. Porque os outros continuam, porque esses sons provocam reação no ambiente. Então ele está aqui fazendo ele não está chamando a mãe nem pedindo mamar. Ele só está fazendo descobrindo, E aí ele vê que alguém tá... Aí vem o mamar. Aí da outra vez ele tá vem o mamar. Na terceira vez ele fala, toda vez que eu faço isso daqui, vem o mamar. Aí ele começa a olhar o mamar e fazer Aí ele associou, aí ele viu... Ele já está começando a fazer essas associações. A fala está começando a acontecer. Verbalização. Está começando a acontecer. Porque ele está visualizando o resultado. Ele começa a perceber que o ambiente, por causa da fala, traz o que ele quer. E quando tem problema auditivo... Ele nem percebe isso, porque vem o mamá. Ele não está ouvindo que ele está fazendo ele não faz essa consciência do som. Consciência fonológica, a gente chama. Ele não tem isso. Ele não escuta. E aí onde ele começa a se desinteressar. Onde ele começa a não entender, porque... Então vem o mamá e todo mundo falando, e ele não está entendendo o que está acontecendo em volta. Aí ele gosta de brinquedo que faz vibrar, porque aí ele quer sentir aquela... é como se fosse uma emoção, né? É a vibração. Não é o som. Tem uma menina, ela sente a música a partir da vibração. Então ela punha a música bem alta e ela sentia a partir da vibração no pé. Por causa dos graves, né? Os ela graves sentia, exatamente. Que faz o boom, né? E aí ela sentia isso e aí ela conseguia cantar. E dança. Era algo que eu olhava assim e falava, caramba, canta melhor que muita gente que escuta. Então, e a gente... E desenvolve muitas outras... Como é que eu posso dizer? Habilidades, né? Sim. Que nós, réis mortais, tá aqui, nós estamos vendo... Estamos sentindo, e a gente nem tchum. Porque é tão fácil, tão... É o costume. Olha, quando eu comecei a trabalhar com a neurofuncional, né? Eu descobri, junto com ela, que é um problema seríssimo, que é a disfagia, que é a dificuldade para engolir. Então, algumas patologias, como paralisia cerebral, que é aquela criança que tem a boca bem rígida, torta, às vezes uma postura mais assim, ela tem muita dificuldade de engolir essa criança. Algumas não engolem, a alimentação é por sonda. Outras comem, engolem. Algumas não mastigam. E tem as crianças, como o AMI, que é aquela que eu contei de Juqueí, a pequenininha de Juqueí, que está começando a engolir agora. Ela tem 6 anos. Nós trabalhamos toda a consciência dela, para ela conseguir me dizer, ela fala, tem baba. Né? Para conseguir me dizer se tem alguma coisa aqui que faça com que ela corra risco. Então, trabalhei toda uma questão de consciência interna. Porque até a saliva é prejudicial. Até a saliva. A saliva afoga uma pessoa. Olha isso. Nós criamos uma quantidade de saliva muito grande aqui. Nós temos o sistema estomatognático que organiza isso. É tudo um processo neurológico. É uma máquina mesmo. É uma máquina. Avisa lá no cérebro, tá cheia a boca, precisa engolir. Tá cheia a boca. Então, acontece automaticamente. E quem não tem? Por isso que às vezes fala assim, nossa, ele teve AVC, começou a babar. Não é que ele começou a babar, é que esse sistema não está funcionando. Então a salivação toda fica na boca ali. Não aumentou a salivação. Ele parou de engolir. E a gente acha que aumentou, mas não tem nada a ver. Só porque ele parou de engolir. Então, você vai... quando eu descobri isso, eu comecei a imaginar... Gente, você que está aí, ouvindo, que come, imagina o que é você não engolir.
Misericórdia. Quando a gente não... Comprimido, quando é muito grandinho, que a gente se enrosca e toma água, e tome água, e tome água pra descer, porque a gente... Você não consegue engolir, não funciona aqui, não desce. Você tem vontade de sentir o gosto, você tem a fome é saciada pela sonda no estômago, né? Mas não tem aquele prazer todo. Mas você não tem todo aquele processo da alimentação. É horrível, né? Eu sei, porque quando eu fiz bariátrica, quase... Então. 30 ml pra mim era 3 litros. Entendeu? Era horrível. E aí você quer mastigar, não pode ficar 30 dias tomando líquido. Líquido do líquido. Coado do coado. E ainda que você tá engolindo. Desesperador. Você tá falando de uma situação que você engolia. Então, imagina, você sentir vontade de mastigar e beber água em grande quantidade. Eu atendi uma senhora italiana e ela adorava pizza. Ai. E ela não comia já há muitos anos. E aí ela estava no finalzinho. E ela falou pra mim, eu tenho um sonho. Ai, meu Deus. Queria comer um pedaço de pizza. Eu falei, eu não posso dar, você vai morrer. Se eu desse pizza pra ela, não tinha condição. Aí eu me lembrei da UTI neonatal, o trabalho que eu fazia na UTI neonatal, a gente faz o quê? A gente chama de saborizações. Então você pega uma gaze daquela mais fechadinha, coloca uma frutinha dentro, alguma coisa dentro, espreme bastante. Não é pra fazer isso em casa, hein? Isso é coisa de fome. Espreme, espreme, espreme. E aí fica sem sair. Aí você põe na boca do bebê, ele suga. Como ele vai salivar? Porque ele tá sentindo um sabor. E você trabalha a capacidade do bebezinho prematuro de engolir. Eu falei, eu vou fazer isso com ela. Peguei a gaze, botei a pizza dentro, espremi bastante. E dei pra ela mastigar a gaze. Então ela sentiu o sabor. Que legal. Né? Ela fez. Olha, escorria lágrima no olho. Ah, meu Deus, que bonitinho. Eu quero que você pense, você que tá ouvindo, que isso é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. A gente engole o tempo inteiro. É um processo cerebral importantíssimo. O tempo todo. Entendeu? E o que isso tem a ver com TDL? TDL é o cara que vive essa experiência do não engolir, tendo capacidade para engolir. Caraca. Olha porque isso. O TDL, ele quer falar. Ele sabe falar. Ele sabe se comunicar. Tanto ele sabe se comunicar que ele se comunica do jeito dele mesmo. Tudo alterado, ele consegue se fazer entender. E essa é a grande diferença entre a alteração de fala do TEA para o TDL. TEA, o autismo, né? Para o TDL. O TEA, ele só quer suprir necessidades, ele não se preocupa em se fazer entender, em ser entendido, em participar. O TDL, ele quer participar.